Você não perdeu essa pessoa no dia em que ela foi embora. Você começou a se perder no instante em que passou a duvidar do seu próprio valor. Porque quando alguém te deixa para trás, a dor não está apenas na ausência física, está no silêncio que fica, na mensagem que não chega, na pergunta que ecoa na mente. O que eu fiz de errado? Você revisita conversas antigas, analisa cada detalhe, cada gesto, cada palavra que poderia ter sido diferente, e sem perceber entra em um estado perigoso, o de tentar provar que merece ser escolhido. É aqui que quase todo mundo erra. As pessoas tentam explicar demais, tentam consertar o que já foi decidido, tentam convencer alguém que emocionalmente já saiu da história. Mas existe uma verdade dura e libertadora que poucos aceitam. No momento em que você implora por validação, você abandona o próprio poder. O estoicismo chama isso de perda do controle interno. Quando suas emoções passam a depender da escolha de outra pessoa, você deixa de ser livre. E é por isso que reagir impulsivamente nunca funciona. Mensagens longas, tentativas de contato, silêncios usados como jogada emocional. Nada disso cria respeito. Nada disso gera valor. O estoicismo ensina um caminho oposto, um caminho silencioso, firme, inabalável. Existe uma mudança interna que altera completamente a dinâmica, sem explicações, sem despedidas dramáticas, sem necessidade de ser entendido. Uma mudança tão profunda que quem foi embora começa a sentir algo inesperado, a ausência que pesa. Não porque você desapareceu do mundo, mas porque você parou de correr atrás de quem não soube ficar. E ao longo deste vídeo, você vai aprender como aplicar esse princípio na prática. Não para manipular, não para provocar, mas para recuperar o controle sobre si mesmo. Porque a partir desse ponto, duas coisas sempre acontecem. Ou a pessoa começa a questionar a decisão de ter ido embora, ou você percebe que não precisa mais da volta dela para seguir em paz. E essa é a verdadeira virada. Se você já se reconheceu em algum momento aqui, continua comigo. Porque na próxima parte você vai entender por que reagir emocionalmente só faz a perda parecer maior do que ela realmente é. Depois que alguém vai embora, a dor não desaparece. Ela apenas muda de forma. No início é o choque, a sensação de vazio. O corpo segue a rotina, mas a mente não acompanha. Com o tempo, o choque dá lugar à esperança. Uma esperança silenciosa, quase involuntária. A ideia de que talvez ainda exista algo a ser resolvido. E então, sem perceber, essa esperança se transforma em ansiedade. Você começa a esperar sinais, uma mensagem inesperada, uma curtida fora de hora, qualquer gesto pequeno que possa ser interpretado como interesse. A mente entra em estado de alerta constante. Cada notificação acelera o coração. Cada silêncio parece uma resposta definitiva. O problema não é sentir dor. O problema é quando a dor passa a controlar suas decisões. O estoicismo ensina que o sofrimento não nasce dos acontecimentos, mas do significado que damos a eles. E o significado mais comum depois de um abandono é este: se eu tivesse sido diferente, isso não teria acontecido. Essa narrativa cria culpa, cria apego, cria uma necessidade constante de reparação. Enquanto isso, quem foi embora segue em frente. Não porque nunca se importou, mas porque não está mais preso à mesma história emocional. E aqui surge um desequilíbrio profundo. Um lado vive revivendo o passado, o outro já está tentando construir o presente. Quando você permanece preso à espera, você congela a própria vida. Você adia decisões. Você evita mudanças. Você vive em função de algo que pode nunca acontecer. E quanto mais tempo isso dura, mais invisível você se sente. Não por falta de valor, mas porque toda a sua energia está direcionada para fora. O estoicismo propõe uma virada silenciosa e poderosa. Trazer a atenção de volta para onde ela sempre deveria estar, para aquilo que depende de você. Não se trata de negar emoções, nem de fingir que não dói. Trata-se de não permitir que a dor defina quem você é, porque enquanto você espera por um sinal externo, o seu poder interno fica esquecido. E essa é a dor que quase ninguém reconhece. Não a de ter sido deixado para trás, mas a de ter se abandonado no processo. Se você já se viu preso nesse ciclo, continua comigo. Porque na próxima parte vamos falar do erro que faz as pessoas perderem respeito exatamente quando tentam se aproximar de novo. Depois da dor inicial e do período de espera, surge a tentação mais perigosa de todas: a vontade de se reaproximar do jeito errado. É nesse ponto que muitas pessoas acreditam estar sendo maduras, quando na realidade estão reforçando a distância.
Elas escrevem mensagens longas, cuidadosamente pensadas. Explicam sentimentos com detalhes excessivos. Reabrem conversas antigas acreditando que clareza emocional vai reconstruir conexão. Mas o efeito quase sempre é o oposto. Quando alguém já tomou a decisão de ir embora, explicações não aliviam. Elas pressionam. Cada tentativa de contato carregada de emoção envia uma mensagem silenciosa. Eu ainda preciso que você confirme o meu valor. E no nível mais profundo, isso altera completamente a dinâmica entre vocês. O estoicismo ensina que respeito não nasce da insistência. Respeito nasce da postura. Quanto mais você tenta convencer alguém do seu valor, menos esse valor é percebido. Não porque você não seja suficiente, mas porque o valor verdadeiro nunca se anuncia. Ele se sustenta no comportamento. Esse é o erro que afasta definitivamente. Reagir a partir da carência emocional. Mensagens impulsivas enviadas no calor do momento. Silêncios usados como estratégia para provocar resposta. Ações calculadas apenas para chamar atenção. Tudo isso comunica instabilidade emocional. E onde existe instabilidade, não existe segurança. E onde não existe segurança, o respeito se dissolve. O estoicismo propõe uma ruptura clara com esse padrão destrutivo. Não se trata de orgulho ferido, nem de frieza artificial. Trata-se de consciência. No momento em que você interrompe esse ciclo, algo fundamental acontece. Você para de negociar o próprio valor. Você para de se explicar para quem não pediu explicação. Você para de se diminuir para caber na escolha de outra pessoa. E essa mudança, embora silenciosa, é profundamente sentida. Porque quando você deixa de reagir por necessidade, você começa a agir por dignidade. E isso muda completamente a forma como você é percebido. Independente de quem volte ou não, se você reconheceu esse padrão em si mesmo, continua comigo, porque na próxima parte vamos revelar o princípio estoico que sustenta essa postura e transforma toda a dinâmica emocional. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Existe um princípio simples, mas incrivelmente poderoso, capaz de mudar completamente a forma como você é percebido. O princípio do autodomínio silencioso. Ele não depende de mensagens, explicações longas ou jogadas emocionais. Ele depende apenas de você, da sua mente, da sua atenção e da sua postura. Quando você para de reagir a cada impulso, quando deixa de ser refém da necessidade de ser validado, algo profundo acontece, você se torna estável. Uma presença firme e tranquila, mesmo em meio ao caos emocional. E estabilidade é invisivelmente poderosa. É algo que ninguém precisa dizer. O respeito surge naturalmente. A curiosidade desperta por si só. E, sem você precisar provocar, a percepção sobre quem você é muda. Esse princípio é simples de entender, mas exige disciplina. Não se trata de negar emoções ou fingir frieza. Trata-se de controlar suas respostas, de escolher onde colocar sua energia, de não se deixar arrastar por expectativas externas. Quando você incorpora isso de verdade, percebe algo surpreendente. Quem foi embora começa a sentir o efeito da sua mudança, sem que você precise dizer nada. Não por manipulação, não por estratégia, mas porque uma vida centrada e silenciosa transmite valor que palavras nunca poderiam transmitir. E o mais importante, você não está mais vivendo para agradar ou reconquistar quem já foi embora. Você está vivendo para você mesmo, para o seu propósito, para a sua estabilidade emocional. E essa é a verdadeira força. O estoicismo mostra que a maior atração não vem de quem implora para ser notado. Vem de quem vive com propósito, autocontrole e presença firme. Vem de quem demonstra silenciosamente que não precisa da aprovação de ninguém para se sentir completo. E quando você adota esse princípio, duas coisas inevitavelmente podem acontecer. A pessoa que foi embora volta, respeitando a nova postura que você construiu. Ou você percebe que não precisa mais da volta dela,
Porque o seu valor não depende da escolha de ninguém, e em ambos os casos a vitória é sua. Não há drama, não há necessidade de explicar nada. Só existe clareza, força silenciosa e liberdade emocional. Se você quer aprender a aplicar esse princípio na prática e transformar completamente suas relações, sem esforço e sem drama, continua comigo, porque na próxima parte, vamos ver exatamente como viver isso todos os dias, passo a passo, de forma natural e poderosa. Agora que você compreende o poder do autodomínio silencioso, surge a pergunta mais importante: como aplicar isso na prática, todos os dias, de forma concreta e consistente? O primeiro passo é simples, mas exige disciplina. Pare de reagir impulsivamente. Cada mensagem enviada por impulso, cada tentativa de contato carregada de emoção, cada esforço para provar seu valor, enfraquece sua presença. Antes de agir, respire fundo. Antes de responder, pergunte a si mesmo: essa ação demonstra força ou carência? Se a resposta indicar carência, não faça nada. Aprender a permanecer em silêncio é, na verdade, a maior demonstração de autocontrole. O segundo passo é focar apenas no que depende de você. Não se desgaste tentando controlar decisões alheias ou influenciar escolhas de quem foi embora. Controle sua rotina, seu propósito, sua mente, suas emoções. Dedique-se a atividades que te fortaleçam, física, mental e emocionalmente. Uma vida cheia de propósito e ação transforma sua ausência em presença poderosa. Faz com que quem está de fora comece a sentir o impacto do seu crescimento, sem que você precise explicar ou provar nada. O terceiro passo é praticar o silêncio estratégico. Não como forma de manipulação ou jogo emocional, mas como expressão de estabilidade e equilíbrio. Silêncio transmite valor quando você está centrado, quando sua vida continua plena, independentemente da presença ou ausência de alguém. É o oposto do drama, da cobrança e da necessidade desesperada de atenção. O quarto passo é aprimorar sua mente constantemente. Leia, reflita, estude filosofia, estoicismo, psicologia. Quanto mais você se torna alguém centrado, consciente e disciplinado, mais natural será que os outros percebam seu valor, sem que você precise proclamá-lo. O respeito e a admiração surgem da consistência, não das palavras. O quinto passo é observar os resultados sem se apegar a eles. Se a pessoa que foi embora volta, ótimo. Agora existe respeito mútuo e igualdade na relação. Se não volta, ótimo também. Porque você não depende mais da aprovação ou atenção de ninguém para se sentir completo. Essa liberdade interna é o que transforma a sua vida e redefine como você se relaciona com o mundo. Quando você vive assim diariamente, percebe algo incrível. O seu valor não precisa ser provado. Ele se manifesta naturalmente através de quem você se tornou, da sua presença, da sua consistência e da sua força silenciosa. E essa é a verdadeira liberdade estoica. A liberdade de não depender de ninguém para se sentir inteiro. Se você quer dominar essa prática, incorporá-la à sua rotina e transformar sua vida silenciosamente, continua comigo. Porque na próxima parte vamos explorar como essa postura muda não apenas suas relações, mas a forma como você se sente consigo mesmo, elevando seu valor interno a um nível que ninguém poderá ignorar. Quando você aplica tudo o que foi dito até aqui de forma consistente, silenciosa e disciplinada, algo inevitável começa a acontecer. A dinâmica muda. Não porque você tentou mudar alguém, mas porque você mudou a forma como se posiciona no mundo. A maioria das pessoas acredita que o poder está em convencer, insistir ou provar valor. O estoicismo ensina o oposto. O verdadeiro poder nasce quando você retira sua energia daquilo que não te escolhe. E quando isso acontece, a vida apresenta apenas 2 desfechos possíveis. E ambos são vitórias. O primeiro desfecho é quando a pessoa que te deixou começa a sentir o impacto da sua ausência real. Não aquela ausência dramática, cheia de indiretas e tentativas de provocar reação. Mas a ausência madura, silenciosa, digna. Aquela que não cobra, não acusa, não implora. Ela começa a perceber que você não parou sua vida. Que você não ficou preso ao passado. Que você não se tornou amargo nem ressentido. E isso cria um desconforto interno poderoso. Porque o ego humano espera perseguição. Espera sofrimento explícito. Espera sinais de dependência emocional. Quando nada disso acontece, surge a dúvida. Será que eu subestimei essa pessoa? Será que ela era mais forte do que eu pensei? Será que eu perdi algo que não volta igual?
É nesse ponto que surgem os movimentos sutis. Curtidas fora de contexto, mensagens neutras. Tentativas de conversa aparentemente inocentes, não por amor imediato, mas porque o silêncio seguro fere mais o ego do que qualquer cobrança emocional. O segundo desfecho, e o mais profundo, acontece dentro de você. É quando ninguém volta, mas você também não precisa mais que alguém volte. E essa é a verdadeira virada. Você percebe que acorda melhor, respira melhor, decide com mais clareza. A dor que antes parecia insuportável agora é apenas uma memória distante. Não porque você venceu alguém, mas porque você deixou de se abandonar para manter alguém. Nesse ponto, algo essencial muda. Você entende que sua paz não pode ser negociada, que sua dignidade não pode ser usada como moeda emocional, e que o amor que exige autonegação não é amor, é dependência. Aqui nasce a liberdade estoica real. Você não vive mais reagindo. Você escolhe. Você não corre atrás. Você caminha no seu ritmo. A ironia final é essa. Quando você chega nesse nível de equilíbrio, o retorno de alguém deixa de ser um objetivo e passa a ser apenas uma possibilidade. Você não fecha portas por orgulho ferido, mas também não reabre por carência. Você observa, avalia, decide com serenidade. E então compreende algo que muda tudo. O objetivo nunca foi fazer alguém implorar para voltar. O objetivo sempre foi não precisar disso para se sentir completo. Quem domina suas emoções não perde pessoas. Perde apenas a necessidade de ser validado por elas. E quando você se torna alguém inteiro, ninguém mais te deixa para trás. Porque você nunca mais se abandona. Se esse nível de clareza está começando a despertar algo em você, continue comigo, porque na próxima parte vamos entrar na transformação final, aquela que muda definitivamente sua identidade emocional e te coloca em um estado onde você se torna inesquecível sem esforço. Existe um momento silencioso, quase invisível para o mundo, em que você percebe que algo mudou de forma definitiva dentro de você. Não é quando alguém retorna, não é quando o telefone vibra. É quando você entende com calma e clareza que a ausência já não te controla. Esse é o verdadeiro ponto de virada. Você não se tornou insensível. Você não endureceu o coração. Você apenas parou de entregar seu valor para quem não estava preparado para reconhecê-lo. Aqui o estoicismo deixa de ser teoria e passa a ser postura de vida. Você começa a agir sem pressa, responder sem ansiedade, silenciar sem culpa, permanecer sem medo de ser esquecido. A maior transformação acontece internamente. Você deixa de medir sua importância pela atenção de alguém, para de interpretar distanciamento como rejeição pessoal, para de confundir apego com amor verdadeiro. Agora você se escolhe com serenidade, e essa escolha muda tudo. Sua presença se torna mais firme, seu olhar mais calmo, suas palavras mais precisas, seu silêncio mais respeitado. As pessoas sentem essa mudança antes mesmo de entenderem o porquê. Porque você já não se explica demais, já não se justifica, já não negocia sua dignidade emocional. Você se torna raro porque não está disponível para relações rasas. Você se torna memorável porque não força conexão. Você se torna respeitado porque sabe sair sem causar caos. Quem te deixou para trás percebe tarde demais. Não perdeu alguém que imploraria por atenção, perdeu alguém que cresceu enquanto estava em silêncio. E aqui está uma verdade profunda. Ninguém é inesquecível por tentar permanecer. Alguém se torna inesquecível quando aprende a partir inteiro. Você não precisa desaparecer para ser lembrado. Você precisa viver com coerência, propósito e respeito próprio. Quando você chega nesse nível, tudo muda. Os vínculos que você aceita, as conversas que você sustenta e as pessoas que passam a caminhar ao seu lado. Você deixa de atrair pela carência e passa a atrair pela estabilidade. Você não se conecta mais por medo de perder, mas pela liberdade de escolher. Essa é a vitória silenciosa do estoicismo. Não sobre fazer alguém voltar, mas sobre nunca mais se perder tentando ser escolhido. E quando você se torna inteiro, o mundo passa a te enxergar como alguém que não pode ser substituído com facilidade. Se essa clareza está tocando você, siga para o próximo vídeo. Nele vamos aprofundar como sustentar essa identidade emocional no dia a dia, para que essa transformação não seja momentânea, mas permanente. Quando você aplica tudo o que foi dito até aqui de forma consistente, silenciosa e disciplinada, algo inevitável começa a acontecer. A dinâmica muda. Não porque você tentou mudar alguém, mas porque você mudou a forma como se posiciona no mundo.
A maioria das pessoas acredita que o poder está em convencer, insistir ou provar valor. O estoicismo ensina o oposto. O verdadeiro poder nasce quando você retira sua energia daquilo que não te escolhe. E quando isso acontece, a vida apresenta apenas 2 desfechos possíveis. E ambos são vitórias. O primeiro desfecho é quando a pessoa que te deixou começa a sentir o impacto da sua ausência real, não aquela ausência dramática, cheia de indiretas e tentativas de provocar reação, mas a ausência madura, silenciosa, digna, aquela que não cobra, não acusa, não implora. Ela começa a perceber que você não parou sua vida, que você não ficou preso ao passado, que você não se tornou amargo nem ressentido. E isso cria um desconforto interno poderoso, porque o ego humano espera perseguição, espera sofrimento explícito, espera sinais de dependência emocional. Quando nada disso acontece, surge a dúvida. Será que eu subestimei essa pessoa? Será que ela era mais forte do que eu pensei? Será que eu perdi algo que não volta igual? É nesse ponto que surgem os movimentos sutis. Curtidas fora de contexto, mensagens neutras, tentativas de conversa aparentemente inocentes, não por amor imediato, mas porque o silêncio seguro fere mais o ego do que qualquer cobrança emocional. O segundo desfecho, e o mais profundo, acontece dentro de você. É quando ninguém volta, mas você também não precisa mais que alguém volte. E essa é a verdadeira virada. Você percebe que acorda melhor, respira melhor, decide com mais clareza. A dor que antes parecia insuportável agora é apenas uma memória distante. Não porque você venceu alguém, mas porque você deixou de se abandonar para manter alguém. Nesse ponto, algo essencial muda. Você entende que sua paz não pode ser negociada, que sua dignidade não pode ser usada como moeda emocional, e que o amor que exige autonegação não é amor, é dependência. Aqui nasce a liberdade estoica real. Você não vive mais reagindo. Você escolhe. Você não corre atrás. Você caminha no seu ritmo. A ironia final é essa. Quando você chega nesse nível de equilíbrio, o retorno de alguém deixa de ser um objetivo e passa a ser apenas uma possibilidade. Você não fecha portas por orgulho ferido, mas também não reabre por carência. Você observa, avalia, decide com serenidade e então compreende algo que muda tudo. O objetivo nunca foi fazer alguém implorar para voltar. Se ninguém voltar, você seguirá inteiro, porque aprendeu a não se abandonar para manter ninguém. Isso é estoicismo aplicado à vida real, não para endurecer o coração, mas para fortalecê-lo. Não para se afastar das pessoas, mas para atrair relações que respeitem quem você se tornou. E quando você entende isso profundamente, algo se encerra dentro de você, a necessidade de aprovação, o medo de ser deixado, a urgência de ser escolhido. E no lugar disso nasce algo muito mais sólido: paz interna, clareza emocional e respeito próprio. Esse é o verdadeiro retorno, não de alguém, mas de você para você mesmo. Se essa mensagem te trouxe clareza, força ou alívio, continue no canal. O próximo vídeo vai mostrar como viver diariamente com essa mentalidade, para que você nunca mais se perca tentando ser valorizado por alguém. Guarde esta verdade: quem se escolhe, nunca mais implora para ser escolhido. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a mudar. E isso é importante dizer com clareza. Este vídeo nunca foi sobre recuperar alguém. Nunca foi sobre vencer emocionalmente outra pessoa. Este vídeo sempre foi sobre recuperar a si mesmo, porque a dor de ser deixado para trás não é apenas a ausência de alguém. É o silêncio interno que surge quando você começa a questionar o próprio valor, quando você se pergunta onde errou, quando você tenta ser mais, fazer mais, aceitar menos, só para não perder alguém. O estoicismo corta essa ilusão pela raiz. Ele nos lembra que não controlamos quem fica, não controlamos quem parte.
Não controlamos os sentimentos dos outros, mas controlamos algo infinitamente mais poderoso: nossa postura diante da perda. E é aí que tudo muda. Quando você para de correr atrás, não é desistência, é dignidade. Quando você para de se explicar, não é orgulho, é clareza. Quando você escolhe o silêncio certo, não é fraqueza, é autocontrole. A maior armadilha emocional é acreditar que precisamos ser escolhidos para ter valor. Essa crença faz pessoas incríveis se diminuírem, fazem corações sinceros aceitarem migalhas, fazem almas fortes se perderem tentando agradar. Mas a verdade é simples e libertadora. Quem se conhece não mendiga presença. Quando você se escolhe, algo se reorganiza dentro de você. Sua respiração fica mais leve, suas decisões mais firmes, seu olhar mais sereno. Você passa a entender que amor não é ansiedade constante, que conexão verdadeira não exige autonegação, que quem quer ficar, fica, sem jogos, sem pressão, sem medo. E então você percebe: algumas pessoas vão sentir sua falta, outras seguirão suas vidas, e ambas as coisas deixam de te ferir profundamente, porque nenhuma delas define mais quem você é. Essa é a moral central desta mensagem, e ela muda tudo. Quem aprende a se valorizar nunca mais aceita ser opção. Você não precisa provar nada, não precisa competir com ninguém, não precisa implorar por atenção. O silêncio alinhado com propósito, a postura alinhada com respeito próprio e a escolha diária de si mesmo fazem mais do que qualquer discurso emocional jamais faria. Talvez alguém volte, talvez não, mas agora isso não decide sua paz. Se alguém voltar, será para somar, porque você já não aceita menos do que reciprocidade.